A subdivisão aqui em Yuma é um grande privilégio ter este convite para voltar. Nós tivemos um tempo maravilhoso a última vez aqui, e então, quando soube que ia voltar, isto me fez sentir muito bem, para ouvir os testemunhos e estas ótimas palavras do povo, e, por assim dizer, encorajá-los um pouquinho. Billy me disse que o irmão de Las Vegas, que queria uma reunião ali na subdivisão, converse com ele imediatamente depois que o culto terminar aqui. Nós temos um tempo, ele diz, em que podemos dar uma escapada, bem em janeiro, antes da reunião de Phoenix, veja, para ir a Las Vegas. E, deste modo, nós sempre quisemos ir ali. Eu creio que o irmão Art Wilson esteve ali faz muito tempo, ou ele talvez ainda esteja ali. E ele me pediu para ir, ele e a irmã Wilson. Eu não tive oportunidade, assim, talvez este seja o tempo em que eu possa ir. Somente converse com Billy Paul ou o irmão Roy Borders. Eu acho que ele está aqui em algum lugar. Alguém disse que o irmão Roy tinha chegado. O irmão Perry, Lee, ou algum deles, eles poderão lhe dizer. Apenas marcar as datas para virmos. Agora, eu vi muitos ministros aqui faz pouco, pelo que estou muito contente em encontrar meus irmãos. Gostaria que tivesse tempo de ir para casa com vocês, porque sei que vocês têm as melhores cozinheiras que há no país. Isso é ótimo. E agora, o irmão Perry realmente está com duas desvantagens esta noite. Ele tem duas marcas contra ele agora. Uma delas, desligando aquele microfone ali. Quando o irmão é culpado disso, irmão Perry. Eu não acho que o irmão realmente tenha sido culpado, porém, o irmão, alguém estava para falar. Essa foi boa. E de modo que, novamente, ele foi ali e estava falando, ele disse, escute, dizendo ao irmão Collins, ou a algum deles, disse, o jantar estava bom, porém, disse, eu lhe digo, disse, aquele homem deve ser espanhol, ou algo assim, ou mexicano. Essa foi a pimenta mais ardida que eu já provei, falando assim. E ele estava conversando com o cozinheiro-chefe. Ele disse, eu sou o cozinheiro-chefe. Isso é Texas para o irmão. Nós o endireitaremos aqui no Arizona após algum tempo. Não endireitaremos se ele ficar por perto de nós. Realmente agradável estar aqui. Eu suponho que essas não pareçam gracejos, mas senso de humor. Porque o próprio Senhor tinha senso de humor, vocês sabem. Ele disse, Herodes, ide e dizei àquela raposa, veja, hoje eu expulso demônios, amanhã sou consumado. Assim, ele tinha senso de humor. Bem, isto não nos fará mal, eu suponho, de vez em quando. E agora está um pouco tarde, e comumente eu prego cerca de 4 horas. Assim, isto, sabendo da cortesia do irmão e irmã aqui, a subdivisão, nós abreviaremos esta noite. E apenas, eu disse a Terry, ele disse, ponho uma fita de 2 horas? Eu disse, não, Terry. Isto é um banquete. Eu disse, só cerca de 30 ou 40 minutos, falar ao povo acerca de algo que eu tentaria, embora toda vez sabendo disso. Quando eu era rapazinho, as pessoas vinham ouvir porque eu era um jovem pregador, bem jovem, um rapaz. E elas diziam, bem, Billy Branham, você sabe, bem garoto, nunca foi à escola e nenhuma instrução. Elas vinham para ouvir minhas palavras mal pronunciadas, meu inglês de Kentucky, e assim elas, meus hits e hanks e totes e carry, como em uma das reuniões aqui não faz muito, disseram, todos ficaremos de pé e cantaremos o hino nacional. Eu me levantei e disse, pelo meu velho lar de Kentucky ao longe, essa era a única nação que eu conhecia, assim, isto era hino nacional, no que me dizia respeito. Assim agora, depois que você fica velho, todavia, bem, ele vem, você tem de ter algo mais que isso, está vendo? Requer-se de nós, Paulo disse, quando era menino falava como menino e pensava como menino. Você age como menino, porém, à medida que fica mais velho, então você começa, desde que dá seus primeiros passos e cambaleia e cai, e se levanta e tenta de novo. Então você, após algum tempo, você chega a tal ponto que consegue caminhar em linha reta. E é isso que nós temos de fazer como soldados da cruz. Agora, é tempo de caminhar em linha reta, direto por aquela rodovia para a glória. Eu, de fato, creio que nós estamos vivendo nas cenas finais da história deste mundo. Eu verdadeiramente creio que a vinda do Senhor está mais próxima, talvez, do que nós pensamos. Assim, agora, só por cerca de 30 minutos do seu tempo, ou algo assim, eu gostaria de chamar sua atenção a uma escritura que eu gostaria de usar como texto, e me referir a mais algumas aqui.
Sentado em casa o outro dia, eu estava refletindo sobre este pensamento. Então, eu pensei, bem, eu não sei, falando de toda esta escritura, eu somente tomarei parte dela, e somente para estes cultos pequenos e curtos, como nós teríamos esta noite. Eu quero dizer uma coisa, enquanto vocês estão abrindo nos Salmos, o primeiro, o Salmo 27, eu quero os primeiros 5 versículos para ler. Gostaria de dizer isto com respeito a estas subdivisões dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Meu irmão Perry estava falando a respeito dos livros e assim por diante, e os novos livros que eles têm. Quantos se lembram de quando passamos a fita? E eu preguei aqui em Phoenix, numa das convenções, Senhores, que horas são? Agora, esse foi o começo daquele livro. Veja quando isto aconteceu. Há demasiada vindicação sobrenatural da palavra escrita de Deus desta hora, para que algo não esteja se aproximando de nós agora. Nós estamos apenas demasiado real. As coisas que seria espantoso para vocês somente deixá-los saber o que está realmente sucedendo. Muitos de vocês, desconhecidos, talvez ouvem estes homens se levantarem e fazer esses comentários a respeito da mensagem desta hora e assim por diante. O que eles estão mencionando é a promessa de Deus desta hora, que Ele prometeu o que faria. E o vemos biblicamente vindicando exatamente o que Ele disse que faria da mesma maneira. Predito, acerta perfeitamente toda vez, porque é Deus dizendo isso. Se um homem, não importa quem seja, tentar fazer tal predição, há uma chance em 10 milhões. Se um homem lhe dissesse que uma certa coisa aconteceria num certo tempo, uma em 10 milhões. E então, o lugar em que aconteceria seria cerca de uma chance em cerca de 100 milhões. E então, o tempo em que aconteceria, segue adiante, e a maneira em que aconteceria, e o que estará acontecendo, e assim por diante. Isto está simplesmente além de uma suposição. Quando vemos isto tão perfeitamente, toda vez, então é Deus. E então, nos voltamos diretamente às Escrituras. Pode parecer estranho para nós. Todavia, nos voltamos às Escrituras, sem mesmo saber onde olhar, e o Espírito Santo apresenta e simplesmente junta toda a palavra, forma o quadro ali para nos mostrar exatamente a hora em que estamos vivendo. Estamos trocando de dispensações. Nós estamos numa esquina. É fácil quando alguém faz uma esquina. Um pedreiro faz uma esquina. Começam todos assentando os tijolos direto na mesma fiada, como certa denominação começa. E começa facilmente formando a fiada. Está bem. Porém, quando se chega a essas esquinas, é o lugar onde se tem de virar na outra direção. Agora, Deus não está construindo um muro, Ele está edificando uma casa, veja, e há muitos cortes e cantos que Ele predisse aqui na Bíblia. E os cantos, qualquer um poderia tentar fazer o canto, porém, tem de estar de acordo com a planta. Se não estiver, tem de ser demolido. Assim, nós louvamos a Deus pela sua bondade e o companheirismo de vocês, e as portas abertas que o Senhor nos tem dado, e através destes homens de negócios. Eu tenho sempre argumentado que eu não cria em... Eu creio nas pessoas em denominações, porém, não tenho muito tempo para exortar denominações, porque cada uma constrói uma cerca ao redor de si. E é como eu creio que é o pequeno ditado do irmão David a respeito de que ele estava criando alguns patos e disse que o rio subiu, e cada pato, você sabe, eles queriam ter companheirismo uns com os outros, e não podiam porque estavam todos cercados. Porém, quando a água ficou tão alta, ela simplesmente fez os patos flutuarem para fora do cercado. Assim, eu penso que essa é a maneira de fazê-lo. É simplesmente que a água subindo, veja, e nós podemos sair do cercado e ter companheirismo uns com os outros, você sabe, ter o verdadeiro amor de Cristo em nosso coração. E esses homens de negócios do Evangelho Pleno têm sido um oásis para mim, porque muitas vezes eu tenho irmãos, ótimos irmãos, eu suponho, em cada denominação que eu já encontrei. Presbiterianos, luteranos, batistas, pentecostais, todos os diferentes tipos de pentecostais, Igreja de Deus e nazarenos, peregrinos da santidade, ótimos irmãos por toda a parte.
Porém, muitas vezes, eles não podem me receber em sua comunidade, porque, veja, não que eles não creiam nisto, porém, veja, isto os cortaria de sua denominação. E quando se faz isso, naturalmente, isso o faz. Aqui, não faz muito, houve um irmão metodista que veio a mim, eu não mencionarei o seu nome, um ótimo homem, ele estava escrevendo uma tese sobre cura divina, e ele veio a mim para uma conversa. Nós nos sentamos e conversamos um pouco. Ele disse, a única coisa que temos contra o irmão anda com aqueles pentecostais o tempo todo. Eu disse, então, que a igreja metodista custeie isto. Eu virei, isso foi diferente, está vendo? Ele disse, bem, naturalmente, eu não sou a igreja metodista, eu só pertenço a eles. Eu disse, é isto, está vendo? Eles são os pentecostais, são os que abrem suas portas, está vendo? Esses são aqueles a quem eu posso chegar, e a todos aqueles que abrirem, ora, nós estamos prontos para entrar. Como em Apocalipse, capítulo 3, disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. E esse era Jesus. Todos sabemos que era Cristo. E Ele é a palavra. Isso mesmo. Ele é a palavra. E assim, os homens de negócios do Evangelho pleno têm sido um oásis, porque podemos nos reunir. Nenhuma igreja está custeando isto. Todos eles juntos, os homens das igrejas, e nos reunimos e temos companheirismo, de lado a lado do mundo, por toda parte. E eu tenho ajudado a estabelecer muitas subdivisões por todo o mundo dos homens de negócios do Evangelho pleno. Eu estou agradecido por essa oportunidade que me foi dada. Ali, os homens de negócios custearão isto. Então, todas as igrejas, elas querem vir de qualquer modo. Porém, então, eu nunca quero tentar tirar alguém de sua igreja. Somente fique exatamente em sua igreja e espalhe a luz. Está vendo? Seja um verdadeiro cristão. Seu pastor o apreciará. Um santo, verdadeiro, leal e genuíno, qualquer homem que creia em Deus apreciará uma pessoa como essa. Sim. Agora, eu agradeço ao irmão aqui e sua esposa e esta subdivisão por esta oportunidade, e que esta subdivisão cresça, que as bênçãos de Deus repousem sobre ela e seja um instrumento nas mãos de Deus para salvar centenas e centenas de pessoas antes da vinda do Senhor. E todo o restante de vocês, subdivisões ou representantes aqui das subdivisões. No livro de Salmos, agora, eu quero falar sobre um tema realmente estranho esta noite, só por um pouquinho. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, e pensei que talvez esta noite, eu falaria sobre algo diferente. Porém, ao ver o tempo ir embora, ora, eu não quis me demorar tanto assim, de modo que simplesmente abri aqui e obtive mais escritura. E quero falar sobre o tema, o arrebatamento. Está vendo? Agora, nós cremos que haverá um arrebatamento. Todos os cristãos creem nisso, que são leitores da Bíblia. Creem que haverá um arrebatamento. E agora, para ler como base, nós lemos o Salmo 25. Eu quero dizer, desculpe-me, o Salmo 27, versículos 1 a 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e requerer no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Que o Senhor acrescente suas bênçãos a essa leitura da sua palavra. Agora, hoje, falando sobre esse tema, e agora alguns de vocês podem discordar das avenidas que eu tomo. Porém, quantos aqui creem que a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento da igreja? Sim, Senhor, isso mesmo. Exatamente. Um arrebatamento da igreja. Quer você seja metodista, batista, presbiteriano ou o que seja, pentecostal, haverá um arrebatamento. E penso que, ao falar, eu simplesmente não tento me pôr aqui de pé para dizer algo que ache que agradaria as pessoas. Eu nunca fui culpado disso.
Eu quero me pôr aqui de pé e dizer algo que me sinta guiado a dizer que eu pense que seria de ajuda para vocês. Algo que iria favorecer sua experiência com Deus se você é cristão. E se não é cristão, o deixe tão envergonhado de si mesmo, de modo que se torne cristão. E esse é o propósito porque sempre tenho tentado alinhar meus pensamentos, como o Senhor me dirija. Agora, nós somos advertidos como a doutrina disto nos últimos dias será escarnecida. Leiamos isso só por um minuto, fazendo favor. Está em 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos ler só por um momento sobre isto. O capítulo 3 e os versículos 3 e 4. Vejamos se não é isso mesmo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e a água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceram os mundos de coberto com as águas do dilúvio. Agora, nós vemos que a razão por que este tema é tão enfocado é porque o profeta aqui disse que nesses últimos dias, estes zombadores viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito. A razão por que as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isto, porque a Bíblia disse assim. Nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certamente. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão para vindicação, com o Deus do céu por trás dele, ele realizou um milagre. Vieram personificadores atrás dele e fazendo a mesma coisa que ele fez, está vendo? Agora eles vieram em segundo lugar, depois que ele fez primeiro. Então eles apareceram porque estavam copiando o que ele fez, personificando o original. Nós constatamos isso. E agora você diz, bem, isso foi nos dias de Moisés. Porém, a mesma Escritura diz que eles virão novamente nos últimos dias. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos quanto à verdade. Está vendo? Personificações, todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. E então, se este arrebatamento que acontecerá e tudo que Deus tem na linha da sua palavra, há sempre algo a sair para desnortear isso, se puderem. É o propósito de Satanás fazer isso. Como o irmão aqui da reunião lá em Las Vegas disse, Satanás disse que o mundo era o seu domínio, e aquele sendo o seu quartel-general ali. Eu sei que Satanás é o Deus deste mundo. Toda a nação sob o céu é controlada por ele. Exatamente. Este mundo pertence a Satanás, porém Jesus tomará posse dele. Ele o ofereceu a ele certo dia, e ele o recusou, porém ele disse, porque ele sabia que seria herdeiro dele nos tempos por virem. Zombadores. Somente para tomarmos alguns momentos sobre essa palavra antes de avançarmos. Zombadores. Eu estava lendo um jornal cerca de 2 semanas atrás em Tucson, onde um inglês da Inglaterra tinha feito uma declaração. Estava em manchete no jornal que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi só encenada entre Pilatos e Jesus, e ele veio para fazer só para se tornar alguém. E não há maneira em que nós poderíamos refutar isso para eles, porque todas as coisas de Deus são para ser recebidas pela fé. Nós devemos crer. Agora ele seguiu dando uma descrição de como isso poderia ser feito. Aqui não faz muito, nessa grande nação, Londres, na Inglaterra, melhor dizendo, onde João Wesley e Charles, e muitos deles grandes pregadores dos dias primitivos, Spurgeon e os demais, tinham pregado o evangelho nos mercados de feno e por toda parte ali. Eles rejeitaram aquela mensagem do seu dia e veja o que eles são neste dia. Ali é onde o irmão Williams e os demais estão hoje à noite. É um dos países mais profundamente degradados do mundo. Eu já viajei pelo mundo todo, porém não conheço nada que seja tão ilegítimo como a Inglaterra.
E Billy Graham disse a mesma coisa. Ora, ele teve de evitar que sua esposa fosse aos parques, pois os atos entre homens e mulheres estavam sendo praticados publicamente nos parques. Quando estive lá, eu nunca vi nada que quebrantaria o coração de uma pessoa mais do que o que estava acontecendo na Inglaterra, a qual teve oportunidade e, certa vez, conduziu o mundo numa reforma. Só mostra como se pode cair. Porém, veja o que causa isso. A mensagem que saiu então, os ingleses tentam reter aquela mesma mensagem para hoje. Isso não funciona hoje. Não funciona. Como iria, se Moisés tivesse vindo e trazido a mensagem de Noé, nós construiremos uma arca e flutuaremos Nilo abaixo? Não teria funcionado. E nem teria a mensagem de Jesus jamais funcionado em Moisés. E nem irá a mensagem de Wesley jamais funcionar em Lutero, ou a mensagem de Lutero, vice-versa. E hoje nossa última grande reforma foi Pentecostes. E hoje estamos saindo disso. E a mensagem pentecostal não se misturará com isto, porque é outro dia. É tudo a palavra de Deus, porém está edificando, como os pés, braços, subindo, está formando uma noiva para o arrebatamento. Está vendo? Não desloque aquelas pessoas lá atrás. Elas viveram para a sua mensagem. Todas elas sairão que estiveram na noiva. Do mesmo modo que a vida passando por um talo de trigo. Ela deixa o trigo, a casca, porém o trigo se forma como o grão de trigo que caiu na terra. Aqui, não faz muito, eu estive lendo um livro que algum alemão escreveu e crítica. Ele disse, de todos os fanáticos do mundo, William Branham excede a todos eles. Ele disse, ora, ele não passa de ele é mágico. Ele faz estas coisas, veja, o homem não sabendo. E então o homem era um crítico. Ele nem mesmo cria em Deus. Ele disse, um Deus que pudesse ficar sentado na tenebrosa Idade Média, cruzar suas mãos sobre seu estômago e rir de um bando de cristãos, sendo mães, e que se supunha serem seus próprios discípulos, mães com criancinhas e coisas tais, e deixar que leões as devorassem, e nem mesmo mover uma mão. Está vendo onde a mente carnal, onde a instrução e coisas tais não podem captar a visão? Aquele grão de trigo teve de cair na terra. Do mesmo modo que Jesus teve de cair para se levantar novamente, assim a igreja do Pentecostes teve de cair. Ela teve de entrar na terra, aquela tenebrosa Idade Média. Qualquer grão que vai para a terra, ele tem de ficar naquele tempo obscuro para germinar. Porém, começou a brotar em Martinho Lutero. Veio adiante através de Wesley, adiante até o Pentecostes. Agora chegando para sair para o grão. E agora os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás, eles são talos. Isso é tudo. Há de ser queimado o sistema denominacional. Porém, o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Tudo isto formará a noiva. Agora, nós verificamos lá na Inglaterra que eles representaram a crucificação. Não faz muito, um bando daquelas pessoas, aqueles longos garotos com aqueles cabelos longos e coisas tais, e gritando, chamaram Jesus paizão e toda essa bobagem. Tal escória. Agora você diz isso em Londres, Inglaterra. Observe o que estava no jornal semana passada aqui nas Américas. Certo grande doutor em divindades deu uma refinada escola, disse que a crucificação foi uma farsa. Disse que Jesus só tentou se fazer passar por aquilo, que ele tinha bebido esta mandrágora. E nós a encontramos em Gênesis, onde é mencionada. É uma erva como a maconha, ou algo assim, encontrada lá nos Orientes. E se você a beber, ela faz você dormir, talvez, e fique como se estivesse morto, colapso, tudo, por 2 ou 3 dias de cada vez. Ele disse, quando eles lhe deram vinagre e fel, é inteiramente possível que aquilo tenha sido mandrágora. E quando o fizeram, eles lhe deram aquilo e ele teve um colapso como se estivesse morto. Eles o puseram no sepulcro e o deitaram ali. Depois de 2 ou 3 dias, certamente, voltando, então ele foi reanimado e estava bem. Disse, ele foi para a Índia e morreu em algum lugar, uma morte comum, tentando encenar uma religião. Em primeiro lugar, esse crítico, o que há com as pessoas? Veja. É simplesmente esse dia em que estamos vivendo, zombadores, veja, o dia para cumprir a profecia. Deus designou a sua palavra a cada era, e cada uma dessas eras tem de manifestar isso, e ele também pré-ordenou homens para essa era para cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou a sua palavra, ele designou um homem para ela. Quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para ela. Quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isto. Cada era, ele designou o seu homem pré-ordenado, como a Bíblia disse. Nada, se Deus é infinito, onipotente,
todo-poderoso, onipresente, onisciente. Ora, ele soube todas as coisas desde o princípio. Assim, ele soube. Não há nada fora de ordem. Somos nós só que pensamos que está. Tudo está batendo. Consulte sua palavra e veja o que ele está fazendo, então nós teremos um entendimento. Agora pense somente. Em primeiro lugar, se esse ministro tivesse pensado, quando deram aquele vinagre e fel em sua boca, ele o cuspiu. Em primeiro lugar, ele não o tomou. Está vendo? Apenas zombadores se levantando. Outra coisa. Como este Jesus de Nazaré, como sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento? Como isto poderia ter acontecido? Isso não poderia ter acontecido sem que tivesse sido ordenado por Deus. Sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento. Outra coisa, se aqueles discípulos ensinaram ele ser assim, por que cada um deles morreu em martírio? E até mesmo o apóstolo Pedro disse, virem minha cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como ele. Como tomaram André e o viraram de lado na cruz. Eles, cada um, selou seu testemunho em seu próprio sangue. Eles creram nele e o amaram e deram suas vidas por ele. Se ele foi um tapeador, como eles teriam feito aquilo? Está vendo? A aplicação espiritual, as pessoas não a entendem. Aqui esteve um grande homem aqui, não faz muito, certo grande rabino que escreveu que Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, disse, não era realmente água, as águas nunca se dividiram. Disse, o que foi é que no outro extremo do Mar Morto havia um montão de juncos. E ele passou através dos juncos de água, os juncos da água. Nenhuma água ali, só um montão de juncos, um oceano de juncos que eles atravessaram. E muitos clérigos creem nisto, eles o aceitam. Aqui não faz muito, quando esse primeiro astronauta subiu, ele voltou e ele não tinha visto nada de Deus. Isso até mesmo fez ministros voltarem atrás. Eles pensavam que Deus vivia bem ali em cima, em algum lugar, a 150 milhas de altura. Ora, que coisa! Como a instrução e sabedoria desse mundo transformaram a igreja num bando de fracotes. A sua instrução e o sistema educacional, ciência e civilização são do diabo. É a civilização do diabo. A Bíblia disse que sim. E nossa civilização que virá não terá nada a ver com essa civilização, de modo algum. Não é nada disto, de modo algum. Haverá uma civilização diferente dessa civilização e este mundo científico que temos. Quanto mais científicos nos tornamos, mais penetramos em coisas mortíferas, armadilhas para matar e tudo mais. Naquela nossa civilização não haverá morte, nem enfermidade, tristeza, nem dor. Está vendo? Não haverá nada ali. Assim, esta civilização terá de ser destruída, porque é do diabo. Nós verificamos que em Gênesis 4, que o povo de Caim começou a civilização construindo cidades e metrópoles, e assim por diante. Em instrumentos de música, e se tornaram a ciência, e o povo se afastou mais de Deus, embora religiosos. Porém, quando o povo de Sete veio, eles começaram a vir, a invocar o nome do Senhor. Ah, isso é que é sutil. Eu não estou aqui para magoar ninguém, dizer algo acerca de uma igreja. E se você está aqui e pertence a essa igreja, eu não estou dizendo isto para magoá-lo, porque há exatamente tanta gente boa ali quanto há em outras igrejas. Porém, eu estava lendo em Shreveport semana passada que a Igreja Católica fez uma afirmação. E nós vemos onde todos eles estão se reunindo agora no grande concílio ecumênico e assim por diante, cumprindo exatamente o que a Bíblia disse que eles fariam. Exatamente. Agora, nós verificamos que eles disseram, ora, a Bíblia, que alguns dos protestantes querem se manter com essa Bíblia, ora, disse que a Bíblia não passava de um livro, uma história de igreja, e eles não a tiveram em literatura até por volta de 250 anos atrás. Sempre tem sido a igreja. Disse, foi a igreja, não a Bíblia. E a Bíblia é apenas a história do que a igreja fez. Que mentira sutil é essa? Ora, nós temos tido a Bíblia por 3.000 anos. O Antigo Testamento estava sendo escrito na Escritura por centenas e centenas de anos antes da vinda de Cristo. Apenas uma coisa sutil do diabo. E nós verificamos neste dia, quando esta grande zombaria e escárnio da Bíblia e tentando lançá-la fora, Deus tem de julgar a igreja por alguma coisa. Ele não pode ser justo. Não podem descer essa rua e me prender e dizer que estou a 30 milhas por hora numa zona de 20 milhas, a não ser que haja algo ali para me dizer que só me é permitido andar a 20 milhas. Tem de estar ali. E Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas algum dia. Nós sabemos disso. Há um juízo se aproximando. Assim, se ele vai julgar pela Igreja Católica, qual Igreja Católica? Se ele vai julgar pela Metodista, a Batista está perdida. Se ele julgar pela unidade, a duidade está perdida. Está vendo?
Pelo que ele julgará, ele disse que julgaria por Cristo. E Cristo é a palavra. Assim é a palavra de Deus, com que Deus irá julgar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, e hoje e eternamente, está vendo? Assim ele julgará por sua palavra. E agora nós verificamos que neste dia, quando estão tentando lançar a Bíblia fora, aceito a igreja. A Bíblia, não a quero. A igreja. Assim, eles podem simplesmente fazer qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa e caminhar por isto. Bem, como eu estava falando a outra noite em Shreveport, na comunhão, quando matavam aquele cordeiro sacrificial, não devia haver nenhum fermento entre eles no decorrer dos 7 dias inteiros. Nenhum fermento, nenhum pão fermentado. Tudo tinha de ser asmo. Aquilo representava as 7 eras da igreja que nós temos no livro aqui. E não havia fermento. O quê? É algo misturado com isto. E nós misturamos credo e denominação, tudo mais com a palavra. E ainda tentamos chamar isso a palavra. Nenhum fermento haverá nos 7 dias inteiros. E até mesmo o que se come hoje, não tentem guardar para amanhã. Queimem-no com fogo antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo e uma coisa nova. Veja, tentam preservar isso, porém essa tem sido a atitude da igreja. Um reavivamento surge e a primeira coisa que se nota dentro de aproximadamente 3 anos, eles começam uma organização devido a isso. Uma denominação começa, organização. Porém, você notou? Isto tem estado se espalhando por 20 anos agora. E não há organização. E nunca haverá. Este é o fim. O trigo voltou ao grão novamente. O trigo voltou ao seu grão. A casca se retirou dele. E o trigo tem de permanecer na presença do filho para ser amadurecido. Não é uma coisa estranha que não faz muito na costa leste, o grande blackout? Eles não puderam entender isto. O Texas escureceu semana passada. Eles não conseguem entender isto. Você não compreende que isso é um sinal? Você não sabe que as nações estão ruindo? Israel está em sua terra natal, e esses sinais estão indicando que nós estamos no fim. Ao mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe que isso é um sinal que o profeta anunciou? Sim, mas no tempo da tarde haverá luz, que surgirá uma luz no tempo da tarde quando os blackouts e coisas tais estiverem acontecendo da maneira que estão agora. Veja, é exatamente como escureceu. O Papa recentemente veio aqui. Lembra-se do tabernáculo quando eles... Vocês têm fitas. Eu suponho todos vocês peguem-nas. Como o Senhor mostrou ali aquele dia no tabernáculo. Exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como elas seriam. Eu as desenhei no quadro ali em cima. Aquelas eras da igreja que vocês veem aqui desenhadas no livro. E como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás, naquela parede, e as desenhou, ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes, olhando para isso. E exatamente quando o Papa partiu para cá, a lua de algum modo escureceu, e eles tiraram suas fotos da mesma maneira que foi desenhado ali na plataforma. Agora, ele fez sua viagem aqui no dia 13, caminhou 13 passos, serviu a comunhão a 13, a uma nação que é número 13, e blackouts vindo por toda parte. Você não vê onde nós estamos? Nós estamos no tempo do fim. Zombadores surgirão no último dia, dizendo, não há diferença no tempo em relação ao que era quando nossos pais dormiram. Mas quando você vê que estas coisas começam a acontecer, erga a sua cabeça, apronte-se. Algo poderia acontecer a qualquer hora, Cristo vir por sua igreja. Agora, eles não creem nisto, porque eles estão supostos, eles não compreendem que são os que estão cumprindo as Escrituras. As pessoas realmente não compreendem que, fazendo estas coisas e dizendo estas coisas, estão cumprindo as Escrituras. Mal, Caifás, o sumo sacerdote, e todos aqueles sacerdotes naquele dia que zombaram e caçoaram dele, sabiam que o mesmo Deus, a respeito do qual eles estavam cantando, meu Deus, por que me desamparaste? O Salmo 22, traspassaram-me as mãos e os pés, cantando isso no templo, e ele morrendo ali na cruz. Mal sabiam eles que estavam fazendo isto. Até mesmo Jesus orou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, porque foi predito pelas Escrituras que estariam cegos. Você sabia que está predito que a igreja protestante e a católica nos últimos dias estariam cegas? A mesma coisa. As Escrituras, com Cristo do lado de fora tentando entrar, como dizes, rico sou e de nada tenho falta. Não sabes que és miserável e pobre e desgraçado e nu e cego? Apocalipse 3.
Aí está, de volta à cegueira, pisando as coisas de Deus como se isto não significasse nada para eles, zombando e caçoando disto. Foi isso que a Bíblia disse. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé é isso que é fé. É a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação, o corpo inteiro todo. Aqui há algumas semanas eu estava conversando com um ótimo ministro batista. Ele veio discutir comigo. Ele disse, eu gosto do irmão como homem, porém, disse, o irmão está todo enredado. Eu disse, então eu rogo que o irmão me ajude a ficar endireitado. Ele disse, com a Escritura. Ele disse, nós nunca conseguiremos, irmão Branham, encaixar as coisas até que coloquemos toda palavra, sobre palavra, exatamente conforme o grego, e assim por diante. Eu disse, o Senhor sabe que não é assim. Eu disse, até mesmo no concílio de Nicéia, lá no passado tão distante quanto aquilo, 300 anos depois da morte de Cristo, eles ainda estavam debatendo qual erudito grego estava certo. Você pode saber, é uma revelação, a coisa toda Ele disse, eu não posso aceitar revelação. Eu disse, então, como o Senhor pode aceitar a Cristo? Ele disse, ora, a Bíblia disse, aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. Eu disse, isso é verdade. Também diz que ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pela revelação do Espírito Santo que ele revelou isto, está vendo? Aí está, direto de volta direto à revelação. Tem de ser revelado na Bíblia. Caim e Abel não tinham uma Bíblia para ler, porém foi revelado a Abel pela fé, que é uma revelação. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, o que Deus testificou que ele era justo. Quando se perguntou a Jesus aqui, Mateus 16, 17 e 18, nós não temos tempo de ler isto, porém, se você quiser anotar, ele disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Um deles disse que tu és Moisés, Elias, e assim por diante. Ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, meu Pai que está no céu te revelou. Sobre esta rocha, a revelação espiritual de quem Deus é, quem Jesus é. E Ele é a revelação de Deus, Deus feito em carne e revelado ao mundo. Ele esteve no mundo, Deus esteve em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, revelando o que Deus era num corpo de carne. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Ele disse, carne e sangue nunca te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, a revelação da palavra em seu tempo próprio. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Está selado para os incrédulos. Ali a Bíblia diz no capítulo 22, qualquer que tirar uma palavra disso ou acrescentar uma palavra a isto, eu tirarei sua parte do livro da vida. Nós compreendemos que então foi inteiramente dado a crentes. E isto abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor deste livro inteiro. Ele era, na aparência, como Alfa e Ômega. De Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo é exatamente o mesmo de ponta a ponta. E revela seu completo mistério de si mesmo e seus planos para suas eras à igreja que haviam de vir, e foi selado ali por 7 selos. Agora, o livro foi escrito, mas então lembre-se, ele foi selado com 7 selos, e estes 7 selos não haveriam de ser abertos, Apocalipse 10, até o toque do último anjo terrestre na terra, Apocalipse 10, 7, está vendo? E nos dias do toque da mensagem do último anjo, 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus nessa era. Essa é a era em que estamos vivendo. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Nunca haverá outra era além. Não pode haver.
Assim, estamos vivendo na era de Laodiceia, e estes 7 selos que têm retido esse livro, que são um mistério para as pessoas, deveriam ser abertos nesse dia. Foi isso que ele prometeu. Agora não será nada fora da palavra, porque não se pode acrescentar a palavra ou tirar da palavra. Tem de permanecer sempre a palavra. Porém, a revelação é para revelar a verdade dela, o que ela é, para fazer isto se encaixar com o restante da Escritura. E então Deus indica que isso é a verdade. Está vendo? Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele faz sua própria interpretação ao trazer a cumprimento as coisas que disse que aconteceriam. Como no princípio ele disse, haja luz, e houve luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Foi vindicado. Agora, ele prometeu certas coisas neste último dia, na Escritura. Ora, ali estava. Assim é como Jesus foi o Filho de Deus. Ele prometeu enviá-lo. Quando ele esteve em seus dias aqui na terra, e o povo não pôde crer nele, ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se não faço as obras do meu Pai, então não me creiais. Porém, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou. Bem, então, na era de Wesley, as obras que ele fez testificaram quem ele era. Na era de Lutero, na Reforma, ora, sem dúvida, isso testificou quem ele era. Nos dias dos pentecostais, o restaurar dos dons, a restauração dos dons, falar em línguas e expulsar demônios, e os dons, ora, isto testificou. Não houve gracejo acerca disto. As pessoas disseram quando isso surgiu, eu li os livros sobre a história do Pentecostes. Disseram, não pode durar muito, isto se extinguirá. Ainda está ardendo. Por quê? É porque nunca se apagará isto. Deus disse que estaria ali. É aquela porção da palavra, e não mais se poderia apagar isso. E então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, como se vai apagar isto? É a revelação da manifestação da palavra feita verdade. E nós estamos vivendo nesse dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Agora, o arrebatamento é só... Esse arrebatamento acerca do qual estamos falando é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia disse, e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento. Se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá. E será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia, que é tirada, a igreja. A própria palavra igreja significa chamada a sair. Como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja de uma igreja. Membros de toda a denominação, compondo uma noiva. Árvore noiva. Está na fita, a árvore noiva. A noiva saindo, chamada. E essa é a que é a árvore noiva. A noiva, melhor dizendo, é aquela que estará no arrebatamento. Isso somente, nada além da noiva. Os eleitos, conhecidos de antemão por Deus desde o princípio. Os genes espirituais do Pai. Vamos parar aqui só por um minuto. E eu fico nervoso pensando que vou segurá-los por demasiado tempo. Porém, note, veja, cada um de vocês. Você sabe, anos antes que tivesse nascido, você estava em seu pai como um gene? Isso mesmo, um germe, uma semente estava em seu pai. Vem do sexo masculino, não do feminino, está vendo? O feminino fornece o óvulo, um campo de cultivo. Porém, o germe vem do pai. Agora, escute, em meu pai, ou meu filho sentado aqui, quando eu tinha 16 anos de idade, meu filho estava em mim. Eu não o conhecia, porém ele estava ali. Agora, através de um campo de cultivo, através do santo matrimônio, ele se tornou conforme minha imagem. Eu o conheço. Eu posso ter companheirismo com ele e ele veio exatamente no tempo quando era o tempo certo. Agora, assim esteve você. Se você tem vida eterna, você foi em Deus antes mesmo que houvesse o mundo. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia a exata era em que você viria, e o predestinou para essa era, para ocupar esse lugar, e ninguém mais poderia ocupá-lo.
Não importa quantas personificações e coisas tais, você tem de estar ali porque ele sabia que você estaria ali. Agora você está manifestado. Agora você pode ter companheirismo com ele. E é isso que ele quer. Ele está anelando o companheirismo, ser adorado. Porém, se sua vida não esteve sempre como um atributo em Deus, você é só um imitador do cristianismo. Está vendo? Haverá milhões e bilhões deles. Eles serão apenas imitadores do cristianismo. Um comentário que eu fiz recentemente. Eu estava observando o irmão Demos Shakarian ali, quando estavam fazendo hibridação de gado, observando os tubos de ensaio e assim por diante, sendo coletados pelos doutores, e observando estas coisas. Na emissão literal do macho, há em torno de 1 milhão de germes que saem do macho a cada vez, e em torno de 1 milhão de óvulos que vêm da fêmea ao mesmo tempo. Porém, você sabia que em todos aqueles pequenos germes movendo-se continuamente, 1 milhão deles, só há um deles ordenado à vida e há só um óvulo fértil? E aquele pequeno germe arrastando-se passa por cada um daqueles outros pequenos germes, bem por cima de cada pequeno germe, parecendo-se exatamente como ele, e vem por cima desse, e vem aqui, e encontra aquele óvulo fértil, e entra nele, e então todos os demais morrem? Ora, fala-se em nascimento virginal. Não é misterioso nem a metade do que um nascimento físico, como é pré-ordenado, predestinado por Deus. Agora, no princípio, bem lá no passado, muitos anos atrás, antes que houvesse começado um tempo, se você é um cristão nascido de novo esta noite, você estava em Deus, então, seu Pai? É por isso, quando você entra nesta vida aqui e professa o cristianismo, bem, tudo dando errado, você se perguntava por que era isto e tudo isto. Isto você se perguntava a respeito. Porém, um dia algo tocou-lhe. Que foi isso? Aquela vida que estava ali embaixo desde o princípio. Esse é isso, como meu pequeno relato acerca da águia, encontrando-se. Sua mãe encontrando a águia. Vocês me ouviram pregar sobre isso. Como aquela águiazinha foi chocada sob uma galinha. Porém ela, seus hábitos, ao tentar alimentar aqueles frangos, a águiazinha não conseguia engolir isso, porque ela não era um frango para começar. Ainda assim, ela estava no cercado com os frangos e seguia a galinha. Porém, ela ciscava no curral e coisas tais, e a águiazinha não podia suportar isto. Porém, toda vez que ela cacarejava e tudo mais, todos os franguinhos iam, assim ia ela também. Porém, um dia, sua mãe sabia que tinha posto 2 ovos, não um. Tinha de haver outro em algum lugar. Ela foi procurá-lo, voando em derredor, circundando. Finalmente, ela veio sobre o curral e ela encontrou seu filhotinho. E gritou para ele. Era uma voz que ele compreendeu que aquela era a coisa que se enquadrava. Aquilo era o que ele estava procurando, veja. E ele compreendeu, então, que não era um frango. Ele era uma águia. E é dessa maneira, todo cristão nascido de novo, quando você vem, não importa a quantas denominações você se uniu, quantos nomes você pôs o seu nome nos livros e coisas tais, quando essa palavra genuína de Deus é vindicada e demonstrada ser verdade perante você assim, você compreende que é uma águia na mesma hora. Porque todo este cacarejo da galinha, una-se a isto, e vá nessa direção e naquela direção. É bobagem, é um genuíno acrescentar palavra a palavra. Quando um germe entra no ventre da fêmea, ele não toma... Você não se tornou um germe humano do seu pai, e então a próxima coisa você se torna um germe de um cão, e a próxima coisa de um gato, a próxima coisa de um frango. Foi tudo germe humano. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo. O que será? Ele foi a palavra, e a noiva terá de ser a palavra. Palavra acrescentada à palavra, acrescenta a palavra. A justificação de Lutero, a santificação de Wesley, o batismo pentecostal do Espírito Santo, restauração dos dons e todo o restante acompanham isto, está vendo? Tem de ser palavra em cima de palavra, germe em cima de germe, vida em cima de vida, para apresentar a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora lembre-se, você era um atributo. E agora o negócio é, depois que nós verificamos estas coisas, que Cristo está vindo por sua noiva, agora, como nós entramos nessa noiva? Essa é a questão. Muitos dizem, una-se à nossa congregação. Um deles quer um certo tipo de batismo, um quer fazer isto ou aquilo.
Um disse, você tem de falar em línguas, ou não o recebeu. O outro disse, você não tem de falar em línguas. Este diz, você tem de dançar no Espírito. Este diz, você tem de gritar. Este, ter uma sensação. Tudo está bem, e então, ainda assim, está tudo errado. Como poderia um homem que é, ou uma mulher, ou um filho de Deus, que nasceu do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus? Quando o próprio Deus a interpreta e diz, é isto, eu prometi isso, aqui está, mostrando-a simplesmente tão claro quanto possa. Ora, eles estão destinados a ver isto. Está vendo como poderia Cristo negar sua própria palavra? E se Cristo está em você, ele não pode negar sua própria palavra. Então, como entramos neste corpo? 1 Coríntios 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando este corpo por um batismo do Espírito Santo. Isso, se você quiser anotar isso, é 1 Coríntios 12, 13. E por um Espírito todos nós fomos batizados. E o Espírito é a vida de Cristo, está certo? A vida de Cristo é a vida de qualquer semente, o que ele foi a palavra semente. Traz a semente à vida. Você entende? Se essa vida encontra-se na semente e este batismo do Espírito Santo vem sobre ela, está destinado a trazer vida a essa semente. Como eu lhes disse aqui em Phoenix não faz muito, eu estava conversando com o irmão John Sherritt. Eu estava ali e ele me mostrou uma árvore, uma cítrica. Ele cultivava muitas frutas cítricas e ele me mostrou uma árvore e ela tinha 8 ou 9 diferentes tipos de frutos nela. E eu disse, irmão Sherritt, que tipo de árvore é essa? Disse, uma laranjeira. Eu disse, por que estão o limão e a tangerina e a poncã e a toranja? Ele disse, são todas frutas cítricas, elas estão enxertadas. Oh, eu disse, entendo. Agora, no próximo ano, todas terão laranjas? Serão? Oh, não. Cada árvore dará o próprio. Cada galho dará seu próprio fruto. Muitos de vocês, cultivadores de frutos, sabem disso aqui neste vale de árvores cítricas. Ele dará o seu próprio. Ponha um galho de limão numa laranjeira, ele dará limões, porque é a natureza de um fruto cítrico. Ainda assim, ele não dará o fruto original. E é isso que nós fizemos. Nós enxertamos, introduzimos credos e assim por diante, e enxertamos cada um aqui. Como podem os metodistas produzir algo além de um filho metodista? Como pode qualquer denominação produzir algo além de um filho denominacional? Porém, se essa árvore vier a soltar um galho original, ele produzirá laranjas. E então, se Deus vier a fazer algo na igreja, será original, de volta com a palavra novamente. Exatamente. Tem de ser, porque a vida está na árvore e ela produz sua própria espécie. Agora, quando nós verificamos agora, ali está aquela grande igreja que se moveu no decorrer das eras, dando seu fruto. E à medida que os galhos param de produzir, eles os podam. Ora, em São João 15, nunca podou a videira. Ele tirou os galhos, cortou-os, porque eles não estavam dando fruto algum. E nós, Jesus quer fruto para si mesmo. Sua esposa deve produzir o tipo de filhos que ele é. Então, se não produz filhos da noiva, filhos da palavra, então é o filho denominacional. Então, seu primeiro amor pelo mundo e denominação, ela voltou a isso. E não pode produzir um verdadeiro e genuíno cristão nascido de novo porque não há nada ali para produzi-lo. Do mesmo modo que, se você tomar um galho de limão e o enfiar ali, ele dará limão, porém, não pode dar laranja, porque não estava ali no princípio. Porém, se foi ordenado no princípio, presciência de Deus, predestinado e nascido, tem de produzir laranja, não pode produzir nada mais. É assim com a igreja do Deus vivo, quando a hora chega. Todos, deixe que Deus comece a fazer algo, todos pegam a bola e se adiantam, está vendo? Sempre tem sido assim. Eu estava lendo na história de Martinho Lutero aqui, não faz muito. Disse, não foi tão difícil crer que Martinho Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e passar impune com isto. Porém, disse, a coisa estranha foi ele poder manter a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu seu reavivamento e ainda permanecer correto em sua justificação, está vendo? Simplesmente tudo, personificações e tudo mais o seguiram. Veja a senhora Semple McPherson, Amy Semple McPherson, que tinha esse templo aqui. Toda dama pregadora tinha aquelas asas e carregava a Bíblia da mesma maneira, só personificações carnais. Eles não podem ser originais. É assim que as igrejas não podem ser.
Deixe uma igreja adquirir alguma coisa na cidade, a outra igreja não pode suportar isto, eles a adquirem, está vendo? Eles não são mais originais. A palavra de Deus é original, é a palavra, e ela tem de produzir sua espécie em sua ocasião própria, eleita, predestinada pelo Pai, Deus. Agora, como entramos nesta igreja, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando este corpo de Cristo, que é a noiva, a palavra, batizados ali pelo Espírito Santo. Agora, notemos se estamos nesta última era ou não. Agora nós verificamos, se abrirmos lá em Gênesis por volta do capítulo 5, você também pode abrir em Lucas e verificar que Enoque foi o 7º depois de Noé. Enoque. Aí pega a semente da serpente, porque se Caim foi filho de Abel, então ele foi o 8º. Está vendo? Porém, em parte alguma na Bíblia disse que Caim foi filho de Abel, ou Caim foi filho de Adão. Porque isso, a Bíblia disse, ele foi daquele maligno, e Adão não foi o maligno, está vendo? Ele foi do maligno. Agora, nós encontramos aqui que Enoque foi o 7º depois de Noé, o que foi um tipo das eras da igreja. Agora, todos os demais 6 homens antes dele morreram, porém Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado, o 7º, mostrando que é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora, não há dúvida, nós estamos na 7ª era da igreja. Todos sabemos disso. Agora é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram. Porém, Enoque foi trasladado porque ele não foi achado, Deus o tomou. Porém, Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Porém, a noiva do tempo do fim será chamada para fora do... O arrebatar sem morte será chamada da 7ª era da igreja, o que nós estamos agora testificando daquela era. Oh, que coisa! Vamos cavar agora bem fundo, está vendo? Agora aqui também, um tipo das 7 eras da igreja, o que em Apocalipse 10:7... que o grande mistério do livro havia de ser desvendado pela mensagem do 7º anjo. Agora, há um mensageiro acima, sempre, e um mensageiro na terra. A palavra inglesa anjo significa um mensageiro. E na mensagem do 7º anjo, enquanto ele está fazendo sua proclamação, seu ministério, então, quando ele começa a tocar o seu ministério, não quando ele começou. Jesus, quando ele começou curando os enfermos e aflitos. Oh, aquele grande rabino, ele é profeta, todos o queriam em sua igreja. Porém, quando ele se sentou certo dia e disse, eu e meu pai somos um, aquilo foi diferente. E se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro. Está vendo? Aquilo foi diferente. Ele não explicou isto. Eles já tinham visto a manifestação, a vindicação da palavra de Deus para a sua era. Foi feita real e provada para eles que ele era aquele mensageiro daquela era. E ele não tinha de explicar nada. Aqueles discípulos podem não ter sido capazes de explicar, porém eles creram nisto. Quer pudessem explicar ou não. Eles ficaram bem quietos e creram. Como eles podiam dizer se iam comer sua carne e beber o seu sangue? Ora, era-lhes impossível fazê-lo, porém eles creram, porque foram ordenados. Jesus disse que ele os escolheu antes da fundação do mundo, está vendo? Eles creram, quer pudessem explicá-lo ou não, eles ainda assim creram nisto. Agora observe, na 7ª era da igreja, quando o 7º anjo começa a tocar, os mistérios de Deus haveriam de ser dados a conhecer bem ali. Os selos, que os reformadores que tivessem tido tempo. Lutero não viveu bastante, nem viveu Wesley. As eras não viveram o bastante, aqueles reformadores. Eles tiveram sua mensagem daquele dia e o povo a agarrou e a denominou. E o que é isto? Nunca se pode derrotar a natureza. A natureza sempre testifica. Deus opera em continuidade com a natureza. Tem de fazê-lo. Como o sol. O sol se levanta de manhã, é um bebezinho que nasce, está fraco, não tem muito calor nele. 10 horas, está saindo da escola secundária. Ao meio-dia, está entrando na vida. Às 3 horas da tarde, está ficando velho. Às 5 horas, está morrendo.
velho e fraco novamente, voltando ao sepulcro. Esse é o fim dele? Ele se levanta novamente na manhã seguinte. Está vendo? Veja as árvores, como elas soltam as folhas, tudo o que elas fazem. Agora nós verificamos, as folhas caem da árvore, voltam. O quê? A vida desce para a raiz da árvore. Esse é o fim dela? Volta na próxima primavera com nova vida. Agora observe as igrejas, como elas fizeram a mesma coisa na Reforma. Isto surgiu, aquele grão de trigo caiu na terra e morreu sob a perseguição da tenebrosa Idade Média. Ele entrou na terra. Ele tinha de morrer. Qualquer homem espiritual pode ver isso. A não ser que aquela semente morra e apodreça, ela permanece só. E tinha de entrar na terra sob a tenebrosa Idade Média. Ela ficou enterrada ali, apodreceu e saiu em 2 pequenas folhas da Igreja Luterana. A partir da Igreja Luterana, soltou mais folhas, Zwinglio e assim por diante. Daquilo chegou até a borla, que foi John Wesley, a grande era missionária. Ela retrocedeu. Dali veio aquela era enganosa, aquela era pentecostal. Aquele grão de trigo que alguém aqui já cultivou trigo? Veja aquele trigo quando olhar para ele. Quando você vai lá, diz, tem o trigo. Parece que você tem um trigo ali. Abra-o atentamente e observe. Você não tem trigo nenhum. Você tem uma casca. Jesus não nos advertiu disso em Mateus 24, 22, 4, nos últimos dias, que os 2 espíritos seriam tão parecidos que isto enganaria o próprio trigo escolhido se fosse possível, está vendo? Agora observe, é uma portadora. Agora, a vida que surgiu através de Lutero foi a que fez Wesley. A vida que saiu de Wesley é a que fez os pentecostais. A vida que sai dos pentecostais faz o trigo. Porém, eles são portadores, está vendo? A verdadeira vida passa por ali. A mensagem passa, porém está se dirigindo para o trigo. Essa é a razão por que o trigo surge e traz a coisa toda no arrebatamento aqui no topo. A noiva, ela própria, procede de cada era. Porém, o talo denominacional morre, seca e morre. Você notou que nestes últimos dias como começou a se soltar agora? Quando esse trigo começa a crescer, então a casca começa a se desprender dele. Olhe dentro daquele pequeno trigo quando olha para ele. Abra-o assim, olhe dentro dele e veja. Você tem um pequeno germe de trigo ali dentro? Você tem de usar um microscópio de 30 vezes para olhar dentro dele para ver o pequeno germe de trigo ali dentro. Está vendo? Está bem ali no fundo, porém, ele começa a crescer. Agora, aquela casca tende a estar ali para proteger isso, para lhe dar oportunidade de se manifestar. Porém, então, quando ele começa a crescer e a mensagem começa a se propagar, então a casca se solta dele. E a vida sai imediatamente daquela casca, direto para dentro do trigo. Segue adiante. É assim que cada era fez. Simplesmente não se pode derrotar a natureza. Ela isso é a continuidade de Deus, a maneira que Ele faz as coisas. E agora, essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a 7ª era da igreja. Agora, é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final, outro retorno. Agora, se você tomar Lucas capítulo 17, versículo 30, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a se revelar. Que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é neste dia. Revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem. Ele disse, como aconteceu. Agora, ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora, nós notamos naquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isto. Nós encontramos ali que, naquilo, com suas costas viradas para aquela tenda, e Sara na tenda, ele disse, ele fez uma pergunta, e ela não cria que aquilo que ia acontecer pudesse acontecer. Ele disse, agora Abraão visitar-te-ei por este tempo da vida. Está vendo? E Sara na tenda riu acerca disto. Ele disse, por que Sara riu na tenda, dizendo, como estas coisas podem acontecer? Jesus prometeu, e aquele foi ele. Abraão o chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Aquilo foi ele. Agora, a Bíblia prediz que isto retornará nos últimos dias. Jesus disse que sim.
E quando virdes estas coisas começarem a acontecer, lembre-se somente, quando isto começar a acontecer assim, então que sabei que o tempo está perto, à porta. Veja o próprio mundo, veja o mundo, Sodoma, se alguma vez houve uma Sodoma. Veja as pessoas pervertidas em tal perversão. Suas mentes estão pervertidas. Elas não sabem o que é decência habitual. Veja os criminosos sexuais e tudo mais. E veja as nossas mulheres, que tumulto tem sido. Olhe que alvoroço da indecência e imoralidade entre nossas mulheres. E não somente nossas, você diz, são os metodistas, são os pentecostais também. É a coisa toda. Veja os nossos homens. Eles se apoiam, ao invés de na palavra de Deus, em alguma pequena tradição de denominação. Eles se apoiam nisto, ao invés de saírem quando vem Deus se dar a conhecer perfeitamente a razão. Eles estão cegos. Eles não conseguem ver isto. Eles nunca o verão. Agora observe o que acontece aqui disto enquanto nos apressamos. Eu acho que aquela dama quer que saiamos. Eu havia acenar com a mão alguma coisa acerca de querer que saiamos assim. É melhor que nos apressemos. Assim, agora, note, Enoque, o tipo da igreja. Aqui ele também é tipificado na sétima era da igreja. Dá para imaginar isso? A sétima era da igreja. Note, ao toque, quantos creem que houve 7 mensageiros às 7 igrejas? Todos cremos nisto, se cremos na Bíblia. Se não cremos na Bíblia, naturalmente, veja, nós não cremos nisto. Porém, houve. Agora, nós estamos vivendo na sétima era da igreja. E quando a Bíblia disse que esta sétima era da igreja, quando o mensageiro da sétima era da igreja começa a tocar sua mensagem, que os mistérios e todas as coisas que foram torcidas no decorrer da era seriam reveladas nesse tempo. Aqui nós vemos isto, o Filho do Homem vindo entre o seu povo e fazendo exatamente, confirmando sua mensagem como ele disse que faria. Aqui nós encontramos isto, nesta última era agora. E as 7 vigílias, como as 7 vigílias de um vir, ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém vem na 7ª vigília. Esse foi Enoque, o 7º, o qual foi trasladado. Enoé, sendo um tipo do remanescente dos judeus, há de ser transportado. Agora, nos tempos da Bíblia, falando sobre as vigílias, e as noites não eram divididas em horas no tempo da Bíblia. Agora ouça com atenção, porque eu me apressarei agora porque eles querem a sala. Não. A Bíblia não era dividida, ou a noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia. Era dividida em vigílias. Havia 3 vigílias. Agora, a primeira vigília começava das 9 às 12. A segunda vigília começava das 12 às 3. E a terceira vigília da noite era contada das 3 às 6. Agora nós temos aí 3 vezes 3, o que é um 9, número imperfeito. Então nós voltamos aos 7 para o arrebatamento, que acontecerá, eu creio, entre 6 e 7 horas, ou 6 e 9 horas, alguma manhã. Porque a trombeta do Senhor soará naquela manhã clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e da glória da sua ressurreição participarem. Quando os seus escolhidos se reunirem em seus lares além do céu, quando se fizer chamada, eu lá estarei. A palavra arrebatamento na Bíblia nem mesmo é usada de modo algum. Nós simplesmente pusemos essa palavra ali. A Bíblia diz arrebatados, sendo arrebatados. Nós lemos aqui em 2 aos Tessalonicenses, ou 1 aos Tessalonicenses, é a ordem deste grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escutem isto aqui. Vamos começar aqui com o versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, essa palavra preceder significa impedir, aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá. Agora escutem com atenção. O mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isso, está vendo? Agora note, a palavra diz aqui em 2 aos Tessalonicenses que há 3 coisas. Note, do versículo 13 ao 16, há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça.
Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar, está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isto agora e vejamos se está certo, está vendo? Porque o mesmo Senhor, versículo 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Três coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará todas estas três quando ele estiver descendo. Um alarido, que é o alarido? É a mensagem saindo primeiro. O pão vivo da vida produzindo a noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas, e Ele nunca muda sua diretriz. Ele nunca muda Ele é o Deus imutável. Em Amós 3:7, ele disse que não faria coisa alguma na terra, até que primeiro a revelasse aos seus servos os profetas. E exatamente tão certo quanto ele prometeu isto, ele o fará. Agora, nós já passamos pelas eras da igreja, porém nos foi prometido nos últimos dias, conforme Malaquias 4, que haveria um retorno, um profeta na terra. Isso mesmo. Note sua natureza, com o que ele pareceria. Ele é sempre... Deus usa esse espírito 5 vezes. Uma em Elias, em Eliseu, em João Batista, chama a igreja a sair e o remanescente dos judeus. 5 vezes. Graça, J-E-S-U-S-F-E, e é o número da graça, está vendo? Muito bem. Agora lembre-se, a mensagem está prometida. E quando todos estes mistérios foram todos tão embrulhados por um bando de eclesiásticos, requerer-se-á um profeta direto de Deus para revelar isto. E isso foi exatamente o que ele prometeu fazer. Está vendo? Agora lembre-se, a palavra do Senhor vem ao profeta, não ao teólogo. O profeta, ele é o refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer nada, ele não pode dizer seus próprios pensamentos, ele só pode dizer o que Deus revela. Até mesmo o profeta Balaão, quando ele foi tentado a ser vendido, vender seu direito, ele disse: como pode qualquer profeta dizer alguma coisa senão o que Deus lhe pôs na boca? É uma coisa que Deus faz que você não pode dizer nada mais, e você nasce assim. Não mais do que você poderia, se você pudesse dizer, eu não posso abrir os olhos quando você está olhando, está vendo? Você não pode. Que você não pode estender a mão quando pode, está vendo? Você não pode ser um cão quando é um humano, está vendo? Você é simplesmente feito assim. E Deus tem sempre, também nas eras, através de Isaías, Jeremias e todos, ou Elias, nas eras passadas, quando o grupo eclesiástico deixava tudo confundido, ele enviava um profeta, ou levantava do nada. Ele não pertencia a nenhuma de suas posições e falava a sua palavra, tirado de cena e saído simplesmente homens rústicos da verdade de Deus. E é sempre a maneira que você poderia reconhecê-lo. Ele disse, se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta. Agora, profetas, há tal coisa como dom de profecia na igreja, porém um profeta é predestinado e pré-ordenado para a hora, está vendo? Sim, Senhor. Agora, se uma profecia sai, 2 ou 3 têm de se sentar e julgar se está certo ou não, antes que a igreja possa recebê-la. Porém, ninguém se colocava perante um profeta, porque ele era absolutamente a palavra de Deus. Ele era aquela palavra em seu dia. Você tem visto Deus refletir. Agora, Deus prometeu nos enviar isso novamente nos últimos dias, para trazer a noiva para fora dessa confusão eclesiástica, da única maneira em que isto pode ser feito. Isto nunca será feito. A igreja não pode receber a Cristo. Nós, os pentecostais, nós não podemos levar esta mensagem na condição em que a igreja está hoje. Como vamos cumprir o tempo do fim na condição em que eles estão hoje, quando cada um contra o outro e tudo mais, e eclesiasticamente? Oh, misericórdia! É uma confusão. Acabou-se em denominações. E toda vez... Eu pergunto a qualquer historiador para dizer diferente. Toda vez que uma mensagem saiu na Terra e quando eles a organizaram, ela morreu ali mesmo. E os pentecostais fizeram a mesma coisa que todos eles fizeram. Os pentecostais que saíram, vocês, Assembleias de Deus, quando seus antepassados e mães saíram daquelas organizações lá atrás, no velho concílio geral, gritaram e louvaram a Deus e falaram contra aquelas coisas. E vocês se voltaram como um cão ao seu vômito e um porco ao seu espojadouro e fizeram a mesma coisa que eles fizeram.
E agora, tão eclesiásticos, vocês cerram o coração. Tem de se ter um cartão de companheirismo antes que se possa até mesmo associar com vocês, praticamente. Vocês, unidade, Deus lhes deu uma mensagem como aquela, e ao invés de irem adiante, simplesmente se manterem humildes e irem adiante, vocês tiveram de se soltar e organizar seu grupo. E onde todos vocês estão? No mesmo balde. É exatamente isso. E o Espírito de Deus se movendo adiante. Eu, o Senhor, a plantei. Eu a regarei dia e noite para que ninguém... Ele ordenou que estas coisas acontecessem. E Ele tem de enviar isto. A primeira coisa que vem quando Ele começa a descer do céu, há um alarido. Que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A 7ª, não a 6ª. A 7ª. Aí vem o esposo. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas, está vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas. É tempo de Malaquias 4. O que ele é Lucas 17. Todas essas profecias, que isto pode perfeitamente pôr em ordem para este dia na Escritura. Nós vemos isto vivendo bem ali. Não há... Veja estas coisas acontecerem, meu estimado irmão e irmã. Quando Deus no céu sabe que eu poderia morrer nessa plataforma agora mesmo, você simplesmente devia andar por aí um pouco. É tremendo quando você vê Deus vir do céu, se levantar perante grupos de homens, e se levantar ali, declarar-se exatamente como ele sempre fez. E isso é a verdade, e esta Bíblia aberta, está vendo? Correto. Nós estamos aqui. E o sistema denominacional está morto, está acabado, ele nunca se levantará novamente, será queimado. É isso o que se faz com a palha no campo. Fuja disto, entre em Cristo. Não diga, eu pertenço a metodista, eu pertenço a batista, eu pertenço a pentecostal. Entre em Cristo. Se você está em Cristo, não há uma palavra escrita aqui em que você não creia. Não me importa o que alguém diga. E então Deus torna essa coisa manifestada. Porque quando Ele derrama o Espírito sobre a palavra, o que acontece? Exatamente como pôr água sobre qualquer outra semente. Ela viverá e produzirá a sua espécie. Você diz, eu tenho o batismo do Espírito Santo. Isso não significa que você está salvo, nem de longe. Olha aqui, você é um ser trino, você é. Dentro deste pequeno sujeito, aqui está a alma. O seguinte é o espírito e o seguinte é o corpo. Agora você tem 5 sentidos nesse corpo para contatar seu lar terrestre. Eles não contatam o resto. Você tem 5 sentidos do espírito aqui. Amor e consciência e assim por diante disso. Porém, aqui é onde você vive. Isso é o que você é. Jesus não disse que a chuva cai sobre justos e injustos? Ponha um joio aqui e um trigo ali, derrame água sobre eles e mantenha-os sob fertilizantes e coisas assim. Ambos não viverão pela mesma água? Certamente. Bem, que é isto? Um deles dará um joio, porque isso é tudo o que ele é. O joio erguerá suas mãos e gritará do mesmo modo que o trigo. A Bíblia não diz que nos últimos dias virão falsos cristos? Agora, não falso Jesus, falsos cristos, ungidos. Falsamente ungidos a palavra, ungidos denominacionais, porém não a palavra. Porque a palavra testificará de si mesma. Ela não precisa de nada a mais. Ela testificará de si mesma. E virão falsos ungidos. Vocês têm a minha fita sobre isso. E se você chamasse um deles e dissesse, você é um Jesus? Certamente que não. Eles não apoiariam isso. Porém, quando se trata de glória, eu tenho a unção. E é a unção genuína. Lembre-se, Caifás a teve também e profetizou. Assim a teve Balaão e profetizou. Mas isso não tem nada a ver com isto dentro. A não ser que essa fosse semente de Deus, seu gene do princípio predestinado, você está acabado. Não me importa o quanto grite, fale línguas, corra, grite, isso não tem nada a ver com isto. Um joio pode contar exatamente tanto quanto qualquer os demais. Eu tenho visto pagãos se levantarem e gritarem e falarem línguas e beber sangue de uma caveira humana e invocar o diabo, está vendo? Assim, qualquer daquelas sensações e coisas, esqueça isto. É o seu coração nessa palavra, e isso é Cristo. Traga ali e observe isto se dar a conhecer no momento em que se abre como qualquer outra semente, e se declarar para a era em que está vivendo.
Lutero não pôde trazer nada além de broto. Estes outros puderam trazer estas outras coisas. Nós estamos na era do trigo agora. Os genuínos luteros de Lutero tiveram de produzir genuíno Lutero. Genuíno Pentecostes teve de trazer genuíno Pentecostes. Isso é tudo. Porém, nós estamos além daquela era e seguindo adiante. Você sabe, a Igreja Católica começou a Pentecostal. E se a Igreja Pentecostal permanecesse por 2000 anos, ela estaria em pior condição do que a católica está agora. É exatamente isso. Eu digo isso a meus irmãos, minhas irmãs, que eu amo, e Deus sabe disso. Porém, lembrem-se, amigos, eu tenho de encontrá-lo além no juízo, e isso pode não estar muito longe. Eu tenho de testificar do que é a verdade. Quando ia às reuniões com vocês orando pelos enfermos, era ótimo. Porém, quando vim com a mensagem, se qualquer mensagem sai, se é a verdadeira mensagem, se são os verdadeiros, genuínos milagres de Deus e permanece exatamente naquela organização, você sabe que não é de Deus, porque essa coisa já está declarada. Jesus saiu e curou os enfermos para atrair seus olhos, o povo. Então, sua mensagem... Isso mesmo. Tem de ter alguma coisa que Deus vai introduzir. Ele simplesmente, cura divina, seus milagres assim, só atraem os olhos das pessoas. O essencial disso é a mensagem. Ali está o que vem daqui. Ele está tentando obter o favor das pessoas de modo que elas se sentem e o ouçam. Veja, porque há alguns ali que são ordenados à vida. Uma parte do grão, trigo, caiu na terra, os pássaros o apanharam, e outros caíram entre espinhos, e algum seguiu em terra preparada, terra previamente preparada e produziu. Agora é a primeira coisa, é o toque, a primeira coisa é uma trombeta, ou uma voz, um alarido, e então uma voz, e então uma trombeta. Alarido, um mensageiro aprontando o povo. O segundo é uma voz da ressurreição, a mesma voz que uma grande voz em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro, reunindo a noiva, e então a ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isso. Agora observe as três coisas que acontecem. A seguinte é o quê? Foi uma trombeta, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta, o que é sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? A primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado em outras eras, eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa nos céus, no céu. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Nós estamos bem nesse ponto, prontos agora. A única coisa, a igreja saindo, tem de permanecer perante o Filho para amadurecer. A grande combinada passará após algum tempo. O trigo será queimado, os talos, porém o grão será ajuntado em seu celeiro. Está vendo? Vocês não são pessoas cegas. Vocês são pessoas sensatas. E se me pusesse de pé aqui e dissesse estas coisas por preconceito, eu digo isto porque é vida, porque sou responsável a Deus por dizê-lo, e eu tenho de dizê-lo. E minha mensagem, o tempo todo sabendo lá atrás sobre cura e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. E aqui está ela. E esses 7 selos abertos, esses mistérios demonstrando que essas coisas são as que aconteceram. Eu não sabia disto. Porém, há homens presentes aqui mesmo agora que se encontravam comigo quando todos vocês me ouviram pregar aquele sermão. Senhores, que horas são? Aquela manhã, exatamente onde ele disse que seria. Ali se encontraram 7 anjos de pé, bem ali, do céu. E quando subiram, e o redemoinho levando-os lá para cima, nós de pé, observando enquanto eles partiam, a ciência tirou a foto disso, de lado a lado das nações até o México. E ali, quando eu estava observando, certo dia, quando comecei a pregar estas 7 eras da igreja, e eu chamei Jack Moore, um grande teólogo, eu disse, Jack, quem é esta pessoa de pé ali? Há um como o filho do homem de pé ali, cabelo branco como lã. Eu disse, ele era um homem jovem, como poderia ter cabelo branco como lã? Ele disse, irmão Branham, esse foi seu corpo glorificado. Aquilo não me esclareceu em nada. Porém, quando eu entrei na sala e comecei a orar, ele me deixou saber o que era, está vendo? Eu sempre preguei que ele era deidade, não apenas um homem, ele era Deus manifestado em carne. Deus, o atributo de Deus, de amor, os grandes atributos que desceram, exibidos aqui na terra, de Deus.
Jesus foi o amor de Deus, o qual edificou um corpo em que o próprio Jeová viveu. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. O que Deus foi, Ele manifestou através daquele corpo. Aquele corpo tinha de morrer, de modo que Ele pudesse lavar a noiva com seu sangue. E note, não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada. Está vendo? Você já investigou a palavra justificado para ver o que ela significa? Agora, por exemplo, se o irmão Green ouvisse falar que eu estive bebendo, tinha feito coisas más, então ele descobrisse que eu não fiz. Então ele vem e diz, eu perdoo, irmão Branham. O irmão me perdoa? Eu nunca fiz nada. A respeito do que o irmão está me perdoando? Está vendo? Porém, se sou culpado, então posso ser perdoado. Porém, eu ainda assim não seria justo porque eu o fiz. Porém, a palavra justificado é como se você nunca o tivesse feito de modo algum. Justificado. E então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo do pecado que é posto no livro do esquecimento de Deus. Ele é o único que pode fazê-lo. Nós não podemos. Nós podemos perdoar, mas não esquecer. Eu poderia perdoá-lo, mas sempre me lembro que você fez estas coisas más. Então, você não é justo, você é perdoado. Porém, à vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Amém! De pé ali, casada com o virtuoso Filho de Deus. Nunca pecou para começar. Por quê? Ela foi pré-ordenada. Ela foi enlaçada nisto. E agora, quando ela ouviu a verdade e saiu, o sangue a purificou. E ela se encontra ali virtuosa. Está vendo? Ela, nenhum pecado nela de modo algum. Portanto, a mensagem reúne a noiva. Veja, o alarido é a trombeta. O mesmo, ele, com grande voz, ele gritou com aquele clamor e voz, e despertou Lázaro. Com grande voz ele clamou, Lázaro, vem para fora. Está vendo? E a voz desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos. E a trombeta, com o toque de uma trombeta. E quando toca, ela chama. Sempre uma trombeta chamava Israel, a festa das trombetas. Está vendo? O que era uma festa pentecostal, a grande festa do céu e a festa das trombetas. E agora, uma trombeta proclamava uma reunião, vinde à festa. E agora essa é a ceia do Cordeiro no céu. Agora observe, a congregação e a noiva, a festa das trombetas, a ceia das bodas. Nós temos visto isto em tipos. Agora observe só por um momento antes de encerrarmos. Note, nós vimos isto em tipos. Agora, se você quiser ler em Mateus 18:16, isso disse, há três que testificam. Veja, em 1 de João 5:7 e assim por diante. Há sempre uma testemunha, está certo? É uma comprovação, algo que está certo. Três testificam. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Agora note, nós tivemos três testemunhas. Três é uma testemunha. Agora, nós já tivemos 3 arrebatamentos no Antigo Testamento. Você sabia disso? Como uma testemunha. Agora observe, Enoque foi um, Elias foi outro e Jesus foi o outro. Jesus, sendo a chave básica, agora ele testifica, está vendo? Ele foi a chave básica entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ele primeiro teve de morrer e então ser arrebatado. Ele morreu, veio à vida e caminhou aqui conosco, e então foi arrebatado, porque ele foi a chave básica que uniu os dois. Depois da sua ressurreição e arrebatamento, veja, depois que ele fez isso e provou isso, o Antigo Testamento ali, todos sabemos que Enoque foi trasladado. Nós sabemos que Elias foi levado por um redemoinho, isso mesmo, num carro de fogo. E Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e viveu aqui na terra e então foi arrebatado, a chave básica. Ali estão 3 para testificar, está certo? Agora, houve um arrebatamento já passado, você sabia disso? Isso, vejamos se podemos ler isto rapidamente. Tomemos Mateus capítulo 27 e tomemos por volta do versículo 45 de Mateus capítulo 27. Vejamos se conseguimos achar isso rapidamente e ver se conseguimos absorver só um pouquinho disto que nos ajude rapidamente. 27 e 45, eu creio, eu tenho escrito aqui. Vamos ler. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouviram isto e diziam, este chama Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana,
dava-lhe de beber. Os outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando com grande voz, entregou uma grande voz, observe. Quando Jesus, morrendo, gritou com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Um arrebatamento já aconteceu. 3 aconteceram no Antigo Testamento daqueles preparados, a quem a palavra do Senhor veio. Está vendo? A palavra do Senhor veio a Enoque. A palavra do Senhor veio a Elias. Ele foi um profeta, está vendo? A palavra do Senhor foi Jesus, está vendo? Observe no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento agora, quando este arrebatamento primeiro aconteceu. Note o versículo 50. Sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento, exatamente como a grande voz despertou Jesus ou despertou Lázaro, está vendo? A grande voz despertou, e o segundo se cumpre em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos só dar uma lida a ler isso. Nós acabamos de ler faz alguns minutos, está vendo? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles, já dormem, para que não vos entristeçais como... Isso é 1 aos Tessalonicenses 4, 12 a 18. Esse será o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença, o paraíso foi abolido. E os santos do Antigo Testamento acenderam a sua grande voz quando ele gritou e rendeu o Espírito. Por quê? Por quê? O sacrifício, a propiciação de seus pecados em que eles tinham esperado, crendo que aquele cordeiro perfeito viria. Eles tinham oferecido o sacrifício, o cordeiro, e quando ele morreu e entregou o Espírito, ele gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito e a voz aqui, a mesma coisa na sua vinda, está vendo? Entregou o Espírito, e quando o fez, o sacrifício foi perfeito, e o paraíso se esvaziou. E os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente e caminharam de um lado para outro na terra e entraram com ele no seu arrebatamento. Davi disse ali, levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos. Ele levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens, e os santos do Antigo Testamento entraram com ele. Disseram, quem é este Rei da Justiça? O Rei da Glória, poderoso em exército, poderoso exército. Aqui entraram eles marchando. Jesus levou cativo o cativeiro, e aqui vem ele com os santos do Antigo Testamento. E entraram pelos novos portões lá em cima, e disseram, levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos, e deixai entrar o Rei da Glória. A voz veio do interior, disse, quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Os portões se abriram rapidamente, e Jesus, um conquistador, levou cativos os cativos, aqueles que haviam crido nele, e na palavra que veio a eles. Ali, os santos do Antigo Testamento que se encontravam ali esperando. Ele levou cativo os cativos, subiu ao alto, apanhou os santos do Antigo Testamento e entrou. Aí está um arrebatamento já passado. O próximo arrebatamento que acontece é, 2 aos Tessalonicenses, para a igreja. A noiva ser ressuscitada será arrebatada à glória. Nós, os que ficarmos vivos, que são os corpos restantes na terra, não precederemos ou impediremos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará primeiro e os mortos em Cristo ressuscitarão. Está vendo? E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. O outro dia, eu me encontrava na esquina. Eu me encontrava na esquina e observando o desfile do dia do armistício, e quando ela subindo a rua, eu permaneci ali com meu pequeno filho José. Ali vieram os primeiros, foram os velhos tanques da Primeira Guerra que passaram, os velhos e pequenos tanques. Depois disso vieram os grandes tanques Sherman da Nova Guerra e os grandes canhões com seu sopro de cano, um amortecedor de recuo neles, assim por diante. Depois dali vieram os soldados, as mães da Estrela Dourada. E então veio um carro alegórico assim sucessivamente. Bem, ali veio um carro alegórico e na parte da frente dele estava um túmulo ao soldado desconhecido. E ali se encontrava um soldado ali em pé, guarda do sepulcro. Ali se encontrava um fuzileiro naval do outro lado e um marinheiro do outro lado.
e havia uma separação retratada. E do outro lado estava sentada uma mãe da estrela dourada. Ela havia perdido seu filho. Ali se encontrava uma jovem esposa com a cabeça sobre uma mesa, chorando, um garotinho esfarrapado sentado de lado e as lágrimas escorrendo do seu rosto. Ele havia perdido o pai. Eu pensei, que tristeza. Eu me encontro aqui e olho, os vejo velhos, só alguns dos soldados de resto, marchando ali aleijados e velhos assim com seus uniformes, mas orgulhosamente exibindo-os porque eles eram americanos. Eu pensei, oh meu Deus, um dia virá um estrondo do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles santos do Antigo Testamento lá atrás, que estão esperando como uma rajada, sairão dali primeiro e entrarão na ressurreição. Nós seguiremos na fila entrando no céu, aqueles velhos corpos mortais transformados e feitos como seu próprio corpo glorioso. Que desfile será aquele quando ela começar a ir em direção ao céu, um destes dias, naquele tempo de arrebatamento que está à frente. Oh, orgulhosamente exibindo o sangue de Jesus Cristo sobre o peito, a mensagem de Deus na hora em que eles viveram. Essa é a hora que estamos esperando, irmão. Olhe, só encerrando agora. A segunda ressurreição, tudo... O primeiro já passou, o segundo está próximo agora mesmo, virá a mão agora. Agora, o terceiro são as duas testemunhas de Apocalipse 11 e 12. Porque estes são os que regressam com o Espírito de Cristo para testificar aos judeus, como José testificou aos seus irmãos. Lembre-se, e jazeu o seu corpo morto na rua por 3 dias e meio. Então o Espírito de vida entrou neles e eles foram arrebatados, elevados ao céu. Aí estão seus 3 arrebatamentos do Novo Testamento, 3 arrebatamentos do Antigo Testamento, todos eles passados. Agora nós estamos prontos, esperando pelos arrebatamentos. O arrebatamento dos santos foi falado e assim será. Quando Deus diz algo, passarão todos os céus e a terra, mas essa palavra nunca falhará. Quando Deus disse lá atrás em Gênesis 1, ele disse, haja luz. Podem ter se passado centenas de anos antes que houvesse alguma luz. Ele disse, haja uma palmeira, haja um carvalho, haja um deserto, haja uma montanha, haja isto. Ele falou isto, veja, e tão logo saiu da sua boca, numa palavra, tem de se manifestar, tem de ser. Quando, então, um dia, ele chamou o seu povo a sair, e ele tinha falado a um homem chamado Moisés, por uma coluna de fogo, uma luz, fogo santo e sagrado. E Moisés não iria, o povo não ia crer em Moisés. Assim ele disse, traze-os para fora a esta montanha. Aquela manhã, a montanha estava toda cheia de fogo, e flamejante, e trovões dessa maneira, e o povo disse, não fale Deus, fale Moisés, vejam, para que não pereçamos. Deus disse, eu não mais falarei a eles dessa maneira, mas lhes despertarei um profeta. E eu falarei através dele, e se o que ele disser acontecer, ouçam isto, porque eu sou com ele. Agora ele falou isso. Ele disse que aconteceria. Veja este profeta, Isaías ali de pé. Um homem inteligente, um homem que era considerado, bem, pelo rei, porque ele havia vivido com Uzias. O rei, o qual era um grande homem, tentou tomar o lugar de um pregador certa vez e entrou, foi ferido de lepra. E foi isso que eu disse aos homens de negócios. Nunca tente tomar o lugar de um pregador. Não, senhor. Permaneça exatamente onde você está vendo? Faça o seu trabalho, o que Deus lhe disse para fazer. Se você é dedo, nunca pode ser orelha. Se é orelha, nunca poderá ser nariz ou olho. Está vendo? Permaneça em sua posição. Vocês ouviram aquela mensagem outro dia no programa de rádio, tentando fazer um serviço para Deus. Davi, rei ungido, todo o povo gritando e berrando, está certo, porém ele nunca consultou o profeta de Deus. E um homem morreu e a coisa toda foi arruinada. Não tente fazer um favor para Deus, espere até que seja no prazo de Deus. Deixe que venha a maneira dele fazê-lo. Eu começarei esta grande coisa, isto fará isto. Tome cuidado, irmão. Agora, Davi sabia melhor que isso. Natã estava na terra naquele dia. Ele nem mesmo foi consultado de modo algum. Está vendo? Ele consultou capitães de centenas e de milhares. Todo o povo gritava e berrava e dançava, ao invés de... Eles tiveram todo o movimento religioso, porém não estava em linha e na ordem da palavra de Deus se falhou. Qualquer outra coisa que não esteja na linha e ordem da palavra de Deus falhará. Só a palavra de Deus permanecerá para sempre. Os céus e a terra passarão, mas não a minha palavra.
Note Isaías, aquele jovem inteligente ali de pé. Subitamente o Espírito o tomou. Ele não pôde dizer diferente. Ele era profeta. Ele disse, eis que uma virgem conceberá. Um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. O fim do seu principado está sobre os seus ombros. Não haverá fim do seu reino. Como pôde aquele homem inteligentemente dizer que uma virgem conceberia? Todos esperaram por isto. Tinha sido falado. Era assim diz o Senhor. Tinha de acontecer porque era a palavra de Deus. O mesmo que foi em Gênesis quando ele plantou aquelas sementes embaixo do mar, onde era sem forma e vazia, e água sobre o abismo. Está vendo? Tinha de acontecer. E um dia, 800 anos mais tarde, o ventre de uma virgem concebeu a semente de Deus. Uma semente criada. Ela produziu um filho. O mesmo filho se pôs de pé ali certo dia. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que tinha estado morto por 4 dias, podre, seu nariz caiu, cheirava mal, ele veio para fora. Disse, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, amém, quando todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Assim, já foi falado, tem de acontecer dessa maneira. Haverá um arrebatamento. Oh, que coisa! Eu me lembro justamente minha última mensagem na Califórnia, aonde eu pensei que nunca voltaria, onde eu predisse, Los Angeles irá para debaixo do oceano. Assim diz o Senhor, irá. Ela está acabada, ela está escavada pela água, ela está terminada. Em que hora? Eu não sei quando, porém, ela será afundada. Imediatamente depois daquilo, os terremotos começaram a sacudir e a arquear. Lembrem-se, muitos de vocês, homens, de pé lá naquela rocha, aquele dia quando aquele anjo desceu ali e aquela luz e fogo caindo do céu ao redor da rocha onde nos encontrávamos lá, rochas precipitaram-se das montanhas e caindo de lado a lado ali. Ela detonou 3 vezes severamente. Eu disse, o juízo cairá sobre a costa oeste. 2 dias depois daquilo, o Alasca quase afundou. Lembre-se, aquele mesmo Deus que disse aquilo disse, Los Angeles está condenada e ela está acabada. Eu não sei quando, eu não posso lhes dizer. Eu não sabia que disse aquilo, porém este irmão aqui, eu creio que foi, não, um dos Mosleys, eu creio, estava comigo numa rua lá. Eu não sabia o que era até que consultei. Eu consultei a Escritura. E Jesus disse, Cafarnaum, Cafarnaum, quantas vezes tu que te ergues, melhor dizendo, até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido hoje. E dali a cerca de 150 anos, Sodoma já tinha estado na terra. Então Cafarnaum está na água também hoje. E aquele mesmo Espírito de Deus que disse todas estas coisas e fez todas estas coisas, ele disse ali, ó cidade Cafarnaum, que te chamaste pelo nome dos anjos, Los Angeles, como te ergueste até o céu, a própria raiz e trono de Satanás, veja, tu te ergueste. Pregadores é um cemitério para eles. Bons homens vão ali e morrem como ratos. Que massacre! Tu que te chamas pelo nome dos anjos, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido hoje, porém é chegada a tua hora. Observe e veja, se não for, eu sou um falso profeta. Está vendo? Ali está ela. Ela jaz ali. Eu me lembro aquela noite, antes que tivesse visto aquilo, eu vi a pré-apresentação da noiva. Eu fiquei ali e vi uma bonita daminha corretamente vestida e coisas tais, marchando nessa direção. Havia alguém de pé ao meu lado na visão, e eu vi, disseram, a pré-apresentação da noiva. Eu a vi passar. Elas vieram deste lado e deram a volta. Eu ouvi chegando, as igrejas vindo deste outro lado. Ali veio a igreja asiática. Oh, aquilo é que era imundície. Aqui veio a igreja europeia. Oh, que coisa! E então eu ouvi um rock and roll vindo. E era Miss América, a igreja. E ela nem mesmo vestia roupa alguma. Ela tinha papéis como jornais, cinza, fixados em frente dela, dançando ao som do rock and roll. Miss América, a igreja. Eu permaneci ali em sua presença. Eu pensei, ó Deus, como um ministro, será que isso é o melhor que pudemos fazer? Você sabe como você se sente. Então eu pensei, Deus, oculta-me. Se eu somente pudesse ir embora daqui, se tudo que nós fizemos, e isso é o que temos de produzir, se isso é tal.
Então, quando aquelas mulheres passaram, todas fazendo todos os tipos de balanços e coisas tais, e cabelo curto, rostos pintados, e ao passarem elas assim, as quais deveriam ser virgens para Cristo, e quando ela passou assim, eu virei a cabeça, você sabe, segurando isso em frente de mim. Era demasiado vulgar a parte de trás delas. E ali estavam elas indo assim, e eu virei a cabeça para chorar assim. Eu disse, eu não poderia suportar isso ali. Ele de pé ali, e eu sei que eu, um ministro da igreja, e isso é o que eu tinha produzido para ele. Eu disse, Deus, eu não posso olhar para isso. Deixa-me morrer, deixa-me desaparecer. E dessa maneira. Então logo saíram, toda vez que uma delas vinha, elas chegavam até certo ponto, então iam para baixo. Eu somente ouvia o som disso enquanto se afastava. Então eu ouvi algo como, avante, soldados cristãos. Eu olhei, e aqui vinha aquele grupo consagrado de mocinhas exatamente da maneira que elas estavam, todas corretamente vestidas, seu cabelo bem longo caído nas costas, serenas, limpas, marchando assim ao ritmo do Evangelho. Ela era a palavra. Elas pareciam como uma de cada nação. Eu estava vendo isso enquanto elas passavam e as vi passarem. Ao invés de descerem, elas começaram a subir. Eu notei uma delas tentando, duas ou três delas tentando, saindo de linha. Eu gritei, fiquem em linha! E a visão me deixou, e eu estava de pé no quarto gritando, fiquem em linha! Linha, aquilo. Gostaria de saber, será que isto já passou? Será que a noiva já está chamada? É isso pelo que estamos passando hoje? Ela tem de ser moldada e feita à imagem de Cristo, e Cristo é a palavra. Essa é a única coisa. Está vendo? Está ali na palavra. Está vendo? Não pode haver uma coisa acrescentada. Não pode ser uma mulher com uma mão como homem e a outra mão como uma pata como cão. Tem de ser exatamente a palavra do Senhor, como Ele é a palavra. A noiva é parte do noivo. A mulher é parte do seu marido, porque ela foi tirada do marido. Eva era parte de Adão do seu lado. É assim, é a noiva não tirada de uma denominação, mas tirada do seio da palavra de Deus para este dia, o arrebatamento. A trombeta do Senhor soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e a glória de sua ressurreição partilharão, quando os escolhidos se reunirem no seu lar além do céu. Quando se fizer chamada, procuremos todos estar ali, amigos. Deus os abençoe. Foi falado, tem de acontecer, irá acontecer. E pouco pessoal, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder. Permita-me dizer-lhe, o que quer que você faça, não me importa quão bem você vá à igreja e quão leal você seja à igreja, isso é ótimo, nada contra isso. Você deve ir à igreja, faça isso. Continue indo à igreja. Porém, o que seja, simplesmente jogue fora suas tradições e mova-se direto para Cristo, porque vai soar um destes dias e você vai ser pego com a marca da besta em si e não saberá o que é até que seja tarde demais. É exatamente isso. Deus os abençoe. Sinto tê-lo segurado. E lembrem-se, eu o segurei demasiado aqui, isso mesmo. E a oferta que vocês levantaram para mim, o que eu não pedi para o irmão fazer isso, isso foi cortesia. Tomem isso e paguem este hotel o tempo excedente, porque eu prolonguei. Eu só tinha algumas coisas aqui. Eu tenho mais, cerca de 8 ou 10 páginas sobre esse arrebatamento ali, porém eu simplesmente não tive tempo para apresentá-las. Deus os abençoe. Vocês amam o Senhor Jesus? Vamos ficar quietos só por um momento agora, quietamente, reverentemente, e lembrem-se do que eu disse. Lembrem-se, nós estamos nas últimas horas. Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying. And we know that all is true, don't we? I love Him. I love Him because He first loved me.
just my salvation on Calvary's tree. Quantos realmente o amam? Erga a sua mão. Agora eu quero que você, enquanto cantamos este novamente, aperte a mão de alguém perto de você. Diga, Deus o abençoe, peregrino. Nós somos peregrinos, não somos? Peregrinos e estrangeiros. Assim mesmo, do outro lado da mesa. Vocês querem tomar parte no arrebatamento? Quantos estão interessados em tomar parte no arrebatamento? Digam, Deus, eu quero tomar parte nele de todo o coração. Segura na mão imutável de Deus. Vocês conhecem este hino? Armão, conhece? Segura na mão imutável de Deus. Eu não sei em que ele está. Para essa? Hã? Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Vocês gostam disso? When our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Eu quero que vocês inclinem a cabeça só por um momento agora. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Com sua cabeça inclinada e isto em mente, sabendo que estamos inclinando a cabeça ao pó do qual fomos trazidos, algum dia retornaremos, sabendo que você tem uma alma ali que tem de responder a Deus. Se você sente que não está exatamente pronto para esse arrebatamento, se ele vier esta noite e quiser ser lembrado em oração, somente levante a mão. Nós não temos lugar para fazer um apelo ao altar. Seu altar está no seu coração de qualquer modo. Levante sua mão. Deus abençoe você. Que coisa. Sinto que não estou pronto, irmão Branham. Eu quero ser cristão. Eu tenho tentado ser, porém, há sempre algo faltando. Eu sei que eu não estou exatamente onde devia estar. Tem misericórdia, Deus. Eu ergo a minha mão. Sê misericordioso para comigo. Agora, em torno de 20 ou 30 mãos estão erguidas já, neste pequeno grupo, mas estão se erguendo. Querido Deus, Tu sabes o que está por trás dessa mão ali sob o coração.
Eu rogo, querido Deus, há só uma coisa pela qual eu sou responsável, que é dizer a verdade. E, querido Deus, eles querem ser salvos, eles querem realmente. Eles não querem alguma coisa que seja apenas emoção, algo elaborado, algum sistema denominacional, algum credo, algum dogma que foi acrescentado. Eles entendem, Pai, que se requer a pura e inadulterada palavra de Deus. Tudo mais passará, até mesmo céus e terra, porém ela não. E se somos essa palavra, a terra passará debaixo de nós, porém, nós nunca podemos passar, porque somos essa palavra, a noiva do noivo. Eu rogo por cada um que tu concedas a eles, Pai. É a minha sincera oração. E perdoa-me, Pai, por estar tão nervoso esta noite. Subi aqui correndo, atrasado e estando trêmulo, e dizendo palavras entrecortadas e entremeadas. De algum modo, grande Espírito Santo, entretece-as em tua própria maneira divina e transfere-as ao coração das pessoas a partir do meu coração. E o motivo e o objetivo que no meu coração eu tenho para contigo, não o farás, Senhor? E salva o que pode ser salvo, atrai a ti, Senhor, e que nós estejamos prontos para essa hora de arrebatamento que está próxima, porque eu peço isto em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Agora, o presidente da convenção.